Bom dia, bom dia! Terçou, meu povo! Mais um dia, mais um presente do Senhor, né, para nós, o amanhecer, o poder acordar. Eu não sei qual que está a sua situação de saúde, mas só por estarmos levantando, só por termos uma cama para dormir, já é grandiosa questão para nós levantarmos cheios de gratidão, né? Deus abençoe seu dia. Vou compartilhar meu devocional com você. Escuro. Lucas 18:27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aqui na versão King James, eu queria ler a partir do versículo 26. A partir do 24. Jesus, vendo que eles ficaram muito tristes, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: então, quem poderá ser salvo? E Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para com Deus. Então disse Pedro: e eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: verdadeiramente eu vos digo, não há homem que tenha abandonado casa ou pais ou irmãos ou esposa ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba neste tempo presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Amém. Ainda há uma saída. Vivemos em um tempo em que o vazio existencial e a falta de sentido na vida acometem muitas pessoas. O triste aumento de casos de pessoas que desistem de viver e tomam atitudes irreversíveis é um mal dos tempos modernos. Não acredito que a depressão decorre da falta de Deus. Não acredito que a depressão decorre da falta de Deus na vida, do pecado, ou que Deus está longe de quem enfrenta essa batalha. Mas também eu não estou sugerindo que quem luta com a depressão deve simplesmente se acostumar ou aceitar passivamente essa situação. Eu acredito com convicção que Deus usa a ciência e os profissionais médicos, sim. Porém, acredito também que aquilo que foge do alcance da ciência e da capacidade humana está ao alcance de Deus. Uau. Embora na época não se falasse muito em depressão, as minhas lembranças da infância são predominantemente tristes, repletas de dias sombrios, onde até a ideia da morte se fazia presente em algum momento. Imagine uma criança pensando nisso. Talvez você consiga compreender por ter enfrentado também desafios significativos em sua vida. E a boa notícia é que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ele transformou a minha vida e pode fazer o mesmo com você. Ele é a luz que nos conduz a uma vida cheia de esperança e perspectiva. Há um espaço em nosso coração que só pode ser preenchido pelo nosso Pai, e nada neste mundo consegue tomar este lugar. A minha oração é que você alcance a cura, que dias melhores venham, que novos horizontes se abram e você volte a sonhar. Estamos juntos. Conte comigo e com as minhas orações. Aprenda a enxergar o impossível no possível de Deus. Uau! Esse capítulo 18 aqui de Lucas relata algumas parábolas de Jesus. Entre elas, ele fala sobre a viúva e o juiz, fala também da parábola do fariseu e do cobrador de imposto. Ele fala da parábola do homem rico.
E ele fala também da parábola, ele conta a história do homem cego que foi curado próximo a Jericó. E esse homem cego, quando ouviu, né, ele não via, ouviu o barulho, ele perguntou o que era. E alguém disse: é Jesus que está passando. E ele começou a gritar desesperadamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava em estado de mendigação. Não sei nem se existe essa palavra. Ele era mendigo, porque ele não via. E na época, pessoas que sofriam de algumas doenças eram considerados imundos, e tem todo um contexto que precisa de um longo tempo para partilhar dessa questão. E ele vivia mendigando ali. E ele continuou gritando incansavelmente: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal começou a falar: para, te acalme, espera, que isso, que confusão é essa? E ele gritou mais alto ainda. Quando tentaram, eu creio que, freá-lo, e Jesus disse: traga esse homem aí. E Jesus perguntou para ele assim: o que é que eu posso fazer por ti? O que é que tu quer? Ele disse: eu quero que o Senhor me devolva a minha visão. E o Senhor disse: veja, a tua fé te curou. Para aquele homem, ele não tinha condições financeiras, ele não tinha auxílio, talvez a família dele o tinha abandonado, ele não tinha mais estratégias humanas para realizar o anseio do seu coração, que era ver. E ali na passagem de Jesus, ele viu a oportunidade do milagre. E ele incansavelmente, mesmo todos querendo pará-lo, ele persistiu e creu que Jesus podia fazer um milagre para ele. É lindo, né? E esse é o mesmo Deus, sabia? Esse é o mesmo Deus que restaurou e restaura as minhas emoções todos os dias. Aqui vos fala uma pessoa que já teve depressões incansáveis vezes. E não estou isenta de não ter mais. Mas eu hoje tenho uma identidade do Pai firmada em meu coração e na minha mente, na minha alma, que eu não tinha antes. Eu creio que acessar este lugar, porque é uma questão fisiológica, é uma questão química do meu corpo, é uma questão hereditária, é uma questão, o psiquiatra me explicou muito bem, é uma disfunção neurológica também. São N fatores químicos, biológicos e naturais, que o meu corpo luta contra isso e convive com isso. Mas aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não precisa aceitar, assim como eu preciso tomar posições e decisões todos os dias contra a compulsão alimentar, contra a dificuldade de me alimentar bem, contra os meus anseios e os meus desejos de tomar um sorvetinho. Assim também é a minha luta contra a doença emocional. E o Senhor tem, de uma forma de pai para filho, zelando disso, onde a dependência emocional de algumas pessoas que eu tinha, eu já não tenho mais. Onde a opinião alheia de algumas pessoas em que eu coloquei em um patamar muito elevado na minha vida e não deixam de ser importantes para mim, mas temos convicções distintas e o ponto de vista dela é diferente do meu e isso não me abala mais. Isso tudo é o zelo de Deus, sabe? Era o que era impossível para mim alcançar esse desenvolvimento, esse crescimento emocional. O Senhor fez por mim. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus que curou aquele homem em Jericó.
Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus em que existiam dois homens, fariseus, que eram os homens da lei, os homens mais achegados de Deus, orando na sinagoga, e um cobrador de imposto, e o fariseu dizia: "Oh Deus, obrigada, porque eu não sou como aquele ali. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu dou meu dízimo." E a oração do cobrador de imposto era: "Meu Deus, me perdoe porque eu sou tão pecador e tão pequeno." Qual você acha que alcançou o coração do Pai? Porque às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, estamos tão cheios da nossa intelectualidade, estamos tão cheios das nossas convicções, que às vezes a nossa oração é de soberba, sabe? Ei, o céu não se abre, e isso não chega como um incenso suave ao Pai. É preciso que nós sejamos humildes, é preciso que abandonemos o processo de comparação, e é preciso que compreendamos que nós temos um Deus, um Pai do impossível. Muitos dizem que é impossível casar, que eu já estou beirando 40, eu vou casar. E se não for a vontade de Deus, tá tudo bem também. É sobre nós termos o coração em paz e compreender que a vontade do Senhor para nós é boa, agradável e perfeita. É sobre isso. Que nesse dia de hoje você possa compreender que é preciso que tu esteja no processo de ação, de atitude, de caminhar. Você não pode nem precisa ficar estático, mas aquilo que aos seus olhos, ao mundo real, aquilo que é humano, não está sendo possível de ser realizado. Ei, senta e toma um café com o Pai, diga para ele: "Ei Deus, não tá dando certo, não tô conseguindo. Faz o impossível do Senhor nessa situação para mim. Cuida daquilo que eu não estou conseguindo. Ou se eu estou fazendo as estratégias erradas, que o Senhor me mostre o caminho certo que eu preciso andar para conseguir realizar tal coisa, para conseguir solucionar tal situação, para conseguir alcançar tal êxito." Eu não sei qual seja esse teu sonho, qual seja esse teu impossível aos teus olhos, mas creia que aos teus olhos possa ser impossível, mas aos olhos do teu Pai, o Deus que anda contigo todo dia, o tempo todo e todo o tempo, não existe nada impossível. Nada. Pense nisso. Uma excelente terça-feira. Que o Senhor continue guardando você, zelando o seu coração, e que você possa se posicionar em um lugar de aprimoramento de quem você é. Que você possa encontrar no seu Pai a verdade sobre ti, que você possa se fortalecer nele, encontrando com ele, partilhando com ele, conversando com ele no dia a dia. Sabe como eu faço? Eu faço a minha leitura antes de gravar o devocional todos os dias. Primeiro eu louvo, eu canto uma canção, depois eu canto mais uma canção. Depende muito do que Deus quer de mim, sabe? E depende muito do que eu quero ouvir de Deus. Às vezes não ouço nada, mas eu sei que o Senhor alcançou o meu pedido, alcançou a minha gratidão. E eu vou trabalhar de bike ali, eu vou declarando, eu vou profetizando, eu vou alegrando, eu vou agradecendo, eu vou intercedendo por algumas pessoas. E aí no meu horário de almoço também, e aí lá no meu trabalho, no tempinho que eu tenho do meu café também. E aí às vezes lá no meu trabalho tem uma vista linda, linda. É algo do céu, sabe? Eu falo: meu Deus, que coisa mais linda, né, que o Senhor fez. E que graça que o Senhor deu para certas pessoas, o jardineiro deste lugar, que cuida disso com a maestria, que deixa isso tão lindo e tão belo. Eu acho que isso é a beleza do Pai,
Aí passam alguns pássaros, aí depois passam os meninos correndo, aí eu lembro dos meus filhos, aí eu lembro do meu pai, aí eu lembro da minha mãe, aí eu lembro do zelo e do amor de Deus, sabe? Aí eu agradeço pelos meus irmãos que me ajudam tanto. Aí eu agradeço pelo aquele trabalho. E aí eu agradeço porque Ele me deu a oportunidade de estar ali, de estar saudável. Ele cuidou de mim no caminho de ir. Por mais que sexta-feira não deu muito certo. Verdade deu, né? Porque os anjos acamparam ali e cuidaram de mim. Então é sobre estarmos conectados com o Pai o dia todo, sabe? É sobre isso. Olha aí, ó. Vou ter que fazer minha maquiagem de novo. Toda vez. Eita. Deus te ama, não esqueça disso. Nunca pense que você esteja só. Às vezes o Senhor te leva a um lugar de solitude para Ele aprimorar coisas incríveis dentro de você. Falo por experiência própria. O Senhor, às vezes, na solitude, quer nos provar que nós precisamos ser dependentes somente dEle, de mais ninguém. Que a presença dEle nos basta. É suficiente. Deus te ama. Shalom, até amanhã.